Oi, quartos anos, tudo bem com vocês? Tia Anitta aqui para fazer uma aula com vocês de ciências. Espero que vocês estejam gostando das aulas de ciências, porque um assunto muito gostoso de ser estudado, né? Então, hoje, nós falaremos sobre a temperatura na conservação dos alimentos, né? Vocês já ouviram falar, né? Nós já estudamos que as bactérias e os fungos, eles precisam de um ambiente que vá favorecer o seu crescimento, né? Se multiplicar, para se multiplicarem. Então, os alimentos, os mais perecíveis, eles devem ser mantidos, né? A baixas temperaturas, para que essas bactérias não se desenvolvam, tá? Então, nós temos aí escrito: os fungos e as bactérias precisam de um ambiente com temperatura adequada para crescerem e se multiplicarem. Então, se esses alimentos que precisam ser refrigerados ficarem fora da geladeira, é claro que as famílias das bactérias, dos fungos, vão crescer rapidamente, tá? Assim, uma das formas de evitar sua proliferação quer dizer que eles se multipliquem, é submetê-los a temperaturas muito acima ou muito abaixo. Então, gente, muito elevados quer dizer cozinhar, ferver, né? Ou muito abaixo, que ele vai ficar inerte ali, né? Muito abaixo da ideal para a sua reprodução, tá bom? Bom, pessoal, nós temos aí dois exemplos de onde a gente pode refrigerar, né? Que são as geladeiras em casa e as geladeiras dos supermercados, né, gente? Então, os freezers, né, dos supermercados. Então, a gente tem que, lá no supermercado, existem profissionais que tomam conta dessa temperatura para manter esses equipamentos em ordem, para que os alimentos não estraguem, tá bom? Agora a gente vai observar a imagem, né? Aí embaixo nós temos aí uma ilustração, as bactérias, um termômetro, né? E o que será que significa tudo isso? Ah, outra coisa, eu gostaria que vocês grifassem essa parte aí de cima, tá? Que aí é onde está explicando sobre como é que eles se desenvolvem, tá bom? Essa informação é muito importante para vocês estudarem para as provas, tá bom? Na ilustração a seguir, observe a relação entre a temperatura e a multiplicação dos micro-organismos. Número 1. Em que temperatura diminui a velocidade do crescimento da maioria das bactérias? Então, qual temperatura que diminui, né? As mais baixas, certo, pessoal? Abaixo de 5 graus e também acima de 60, tá bom, pessoal? Então, vocês podem completar o número 1 aí, tá certo? 2. Que faixa de temperatura é a mais favorável à multiplicação das bactérias, né? Olha lá, a faixa de temperatura é entre 5 e 60. Então, acima de 60, elas morrem. E abaixo de 5, elas adormecem, elas ficam aí quietinhas, esperando só um momento para poder crescer, né? Que a gente esquecer fora da geladeira aí, e elas acabarem crescendo, certo? Vamos para a próxima página, então. Opa! Então, pessoal, os alimentos perecíveis e não perecíveis. Os alimentos não perecíveis, né? Vocês já sabem o que significa isso? São aqueles que não estragam com facilidade. Já os alimentos perecíveis são os que podem ser armazenados em temperatura ambiente, né? Os não perecíveis, eles podem ser armazenados em temperatura ambiente. O arroz, o feijão, o milho, né, o grão de bico, entre outros. Já os perecíveis são aqueles que precisam de refrigeração, como as carnes, os derivados de leite, os embutidos, como presunto, salsicha, linguiça, entre outros. Então, vocês observem aí essas duas imagens. Aí mostra os alimentos que não são perecíveis, né? Biscoitos, farinhas, né? Açúcar, sal, e os alimentos perecíveis, que são todos esses refrigerados, iogurtes, presunto, queijo, danones, e outros alimentos, né?
Às vezes um hortifruti que já foi cortado, precisa também de refrigeração para não estragar, tá bom? Atividade 4. Leia as palavras do quadro e pinte de vermelho as que nomeiam os alimentos perecíveis e pinte de amarelo os que nomeiam os alimentos não perecíveis. Então, vamos ver quais são, quais que vocês acham aí? Tem aí iogurte, presunto, queijo, farinha, biscoito, arroz, feijão, óleo, ovos, carne, margarina, requeijão, leite condensado e chocolate em pó. Então, quais são os perecíveis? Isso, iogurte, presunto, queijo, ovos, carne, margarina, requeijão. E agora os não perecíveis, nós vamos pintar de amarelo. Farinha, biscoito, arroz, feijão, óleo, leite condensado e chocolate em pó, tá? Pintem aí direitinho para que você não esqueça. 2. Discuta com os seus colegas e responda a questão a seguir. Então, vocês podem conversar em casa, tá bom? No supermercado, é indicado que as carnes e os derivados do leite sejam colocados por último no carrinho de compras. Por que será? Pergunta para a mamãe aí, né? Pergunta para ela por que tem que ser colocado depois, tá? Então, a Tia Ellen colocou aqui uma resposta mais, assim, bem científica mesmo, tá? As carnes, assim como todos os alimentos perecíveis, devem ser colocados por último no carrinho de compras, pois precisam ser mantidas sob refrigeração, para evitar a proliferação de fungos e bactérias, tá? Então, toda vez que vocês forem ao mercado, e lembra a mamãe e o papai de deixarem por último esses alimentos, tá? Porque daí eles não perdem o frio, né, a temperatura rapidamente, e aí não tem crescimento microbiano. E assim que chega em casa, eles devem ser os primeiros a serem guardados, tá bom? Bom, aí nós temos um desafio. Por que se deve evitar que a porta da geladeira fique aberta por muito tempo? Por que vocês acham que isso pode ter relação com o que a gente está estudando, né? Então, olha, nós devemos evitar que a porta da geladeira faltou um fio aí, fique aberta por muito tempo e sem necessidade, pois além de aumentar o gasto de energia elétrica, provoca variação da temperatura em seu interior. Por que aumenta o gasto? Porque ela vai precisar trabalhar mais para manter aquele ambiente fresco, né? Então, quando a mamãe fala assim, não fica muito tempo com a porta da geladeira aberta, é justamente por isso, para que não perca, né, toda a refrigeração interna, tá bom? A consequência dessa variação de temperatura é o aumento das chances de multiplicação de fungos e bactérias nos alimentos. Então, por exemplo, se o seu alimento está lá, você já está consumindo um leite e você deixar aberta a porta da geladeira, aquele calor que está do lado de fora pode interferir na conservação dele, tá? Fazendo com que a geladeira perca a sua refrigeração e o calor acabe interferindo na conservação dos alimentos, tá? Então, tem que manter sempre a porta fechada, ok? Bom, leia com atenção aí o para casa na página 277. Vocês vão fazer o exercício 3 e o exercício 4 no caderno, pessoal, tá bom? 3. Leia com atenção este rótulo. Conservar em local fresco e arejado não é necessário ferver este leite. Após aberto, conservar sob refrigeração, entre 1 grau Celsius a 10 graus Celsius, e consumir em até 48 horas. Letra A. Quais devem ser as condições de armazenamento do produto antes de abri-lo para o consumo? E depois de aberto? Então, aí tem várias informações que vocês devem levar em consideração, que são para antes de aberto e depois de aberto, tá bom? Letra B. Depois que a embalagem for aberta,
O prazo de validade do produto será de quantos dias? Tem aí escrito, tá bom? Vocês têm que olhar e calcular aí quantos dias são. Letra C. A que grupo de alimentos pertence o leite? Volta lá no início lá, energético, construtor ou regulador, né? 4. Por que os alimentos acondicionados na geladeira e no freezer não são conservados por mais tempo? Por que vocês acham? Né? Então, tudo isso, gente, vocês aprendem agora porque vocês precisam começar a pensar e ajudar o papai e a mamãe nessas questões, tá bom? Isso é para o crescimento de vocês, ok? Espero que você tenha entendido, que você capriche aí na sua tarefa de casa e amanhã a gente já vem corrigindo tudo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.